A história começa quando uma garota acorda em outro mundo e, ao se olhar no espelho, percebe que foi reencarnada como sua vilã favorita chamada Alicia. Descobrimos que ela costumava jogar um videogame em que Alicia fazia a personagem principal sofrer, mas a garota admirava sua personalidade e sempre quis que ela vencesse, achando o herói excessivamente gentil e inocente, e acreditando que ele não era sincero, apenas brincando com as emoções do príncipe. Agora, no jogo, a garota fica feliz por ter renascido como Alicia e planeja se tornar a maior vilã da história. Correndo pelos corredores, ela cumprimenta sua mãe, Rose, que estranha o comportamento da filha, já que Alicia não costumava saudar as pessoas. Ela vê seus irmãos treinando e decide participar, pedindo que Albert a ensine a usar uma espada, pois quer ficar mais forte. Seus outros irmãos, Henry e Allen, não a levam a sério, mas Albert aceita ensiná-la com a condição de que ela se fortaleça antes. Ele estabelece uma rotina de 100 abdominais e 50 flexões diárias, prometendo treiná-la caso cumpra o combinado por uma semana. Duvidando de sua capacidade, ela o surpreende afirmando que ele não deve subestimá-la e demonstra entusiasmo pelo treino. Alicia vai à biblioteca à procura de livros sobre magia, aprendendo que apenas nobres podem lançar feitiços, pois os plebeus não possuem mana. Os principais atributos mágicos são escuridão, fogo, luz, vento e água, dominados pelas 5 grandes famílias nobres. Alicia pertence à família Williams, especializada em magia das trevas, mas sabe que precisa treinar para utilizar seu talento. Não encontrando livros sobre magia, ela decide estudar plantas, dedicando o dia inteiro à leitura. Orgulhosa de sua habilidade de terminar vários livros, ela se acha uma gênia. No entanto, ela enfrenta dificuldades para completar as 50 flexões e percebe sua fraqueza, mas se recusa a desistir do sonho de se tornar a maior vilã, continuando a treinar. No dia seguinte, já realiza as 50 flexões com facilidade, notando que ficou mais forte. Após o café da manhã, volta à biblioteca para continuar seus estudos. Seguindo sua rotina, Alicia agora consegue fazer 300 flexões e lê inúmeros livros, reconhecendo seu progresso impressionante. Após 7 dias, durante uma refeição em família, todos notam sua mudança de comportamento, já que Alicia costumava ser preguiçosa. Perguntam por que ela está acordando cedo, mas ela se recusa a responder, comportando-se como uma vilã que parece estar tramando algo. Albert revela que fará uma excursão escolar, e seu pai comenta que ele, com 12 anos, ingressará na academia de magia em 3 anos. Alicia decide dedicar esse tempo à leitura até que Albert retorne e possa treiná-la. Mais tarde, Alicia percebe que Albert está de volta e sai para encontrá-lo, notando os interesses amorosos do jogo. Eric Hudson, que usa magia de fogo, Finn Smith, de luz, Gail Evans, com atributo de vento, e Curtis Kenwood, que utiliza magia verde. Seu favorito é o único filho do rei, Duke Seer, mestre em magia de água, que acaba com a heroína no final bom do jogo. Apesar de gostar de Duke, ela decide deixar o romance para a protagonista. Ela corre até Albert, que a apresenta aos garotos, e Alicia faz uma apresentação formal para causar uma boa impressão. Duke lembra seus irmãos de mostrarem suas habilidades com a espada, e Alicia, dizendo ter cumprido o treino, quer participar. Albert duvida, mas ela surpreende roubando sua espada, chutando uma árvore para derrubar uma maçã e cortando-a antes de cair no chão. Impressionado, Duke admira sua habilidade, e Albert concorda em treiná-la. Um ano depois, vemos Alicia treinando com a espada, sob o olhar atento de Duke, que tem visitado seus treinos desde o início. Durante uma pausa, ele a questiona sobre o motivo de querer aprender a arte da espada. Então, ela explica que quer ter uma pegada poderosa, e Duke acha isso divertido. Albert os interrompe e pergunta por que Duke visita a casa deles com tanta frequência, ao que ele responde que não sabe ao certo, mas parece estar interessado em Alicia. Enquanto isso, vemos os chefes das 5 grandes famílias nobres em uma reunião sobre a vila de Loana, dominada por criminosos. Sabendo que os aldeões sofrem, discutem maneiras de melhorar a situação. Durante uma pausa, falam sobre Alicia, mencionando que os garotos a acham interessante, e seu pai comenta que ela não tem agido como de costume. Algum tempo depois, Finn recebe Alicia em sua casa, levando-a para uma sala onde ela encontra os outros garotos, e se pergunta o que eles estão fazendo ali. Ela nota um mapa e se lembra que, no jogo, sua personagem será exilada para um país estrangeiro. O rei aparece, dizendo que está lá para falar com ela. Ele pergunta o que ela acha do reino de Durkis, deixando-a confusa, pois não entende porque discutiria política aos 8 anos. Pensando que Deus está testando suas habilidades como vilã, Alicia afirma que não pode chamar Durkis de uma boa nação, destacando a grande desigualdade entre ricos e pobres. Ela menciona que, em Eliolana,
as pessoas mal conseguem comprar comida e acredita que os plebeus estão começando a odiar os nobres, podendo iniciar uma rebelião. Questionada pelo rei sobre como resolver a situação econômica, ela sugere financiar a independência do país vizinho, Calvera, criando uma dívida de gratidão que beneficiaria Durquiz no comércio. O rei parece gostar da ideia, mas Alicia acredita estar agindo como uma verdadeira vilã ao sugerir explorar outros para obter lucros. Ele a acha interessante e deixa a sala, mas seu companheiro comenta que precisam discutir a descoberta da Rosa Dourada. Depois disso, vemos Alicia saboreando suas sobremesas favoritas enquanto Duke a observa, e os garotos concluem que ele gosta dela. Quando ela se prepara para ir embora, Duke a presenteia com um diamante incrivelmente caro, deixando-a chocada e se perguntando por que ele escolheu algo tão valioso. Enquanto isso, os chefes das 5 grandes famílias nobres realizam outra reunião, analisando a Rosa Dourada e descobrindo que ela pertence a um padeiro, tendo florescido após o nascimento de sua filha. Acreditam que a garota é a santa destinada a se unir ao governante do reino e trazer paz ao mundo. Eles explicam que uma rosa especial floresce quando alguém que mudará o destino do reino nasce, revelando que uma rosa azul desabrochou para Duke, indicando que ele está destinado a se unir à santa e levar o reino à prosperidade, mas isso geralmente exige grandes sacrifícios. Enquanto pensa em visitar Loana, Alicia percebe que seu pai jamais lhe daria permissão, decidindo fugir em segredo. Naquela noite, ela caminha pela floresta e nota que Loana está cercada por uma barreira mágica para evitar a fuga dos criminosos, mas confia que sua magia permitirá atravessá-la. Ao chegar à vila, percebe o cheiro desagradável e vê moradores dormindo no chão. Temendo que possam atacá-la ao descobrirem que é nobre, ela é surpreendida por um homem que surge atrás dela. Ela saca uma faca, mas percebe que ele é cego, e ele pede que ela se acalme, alertando que sua arma chamará a atenção. Ele percebe que ela é forasteira e pergunta o que está fazendo ali. Alicia explica que queria ver Loana com seus próprios olhos. Ele a leva até sua casa e se apresenta como William. William sabe que ela é nobre, deixando-a intrigada. Ele explica que seus sentidos aguçados permitem identificar características, revelando que percebeu sua arma pelo som de seus passos e que, ao atravessar a barreira mágica, ficou claro que ela pertence à nobreza. Ele revela que trabalhou no castelo no passado, mas irritou um nobre com suas palavras, o que resultou na perda de sua visão e no exílio para a vila. Alicia fica surpresa ao saber que ele foi banido, pois acredita que ele é uma boa pessoa, e pergunta se ele odeia os nobres. William admite que sim, mas ressalta que nem todos são iguais. Ele pergunta por que ela quis visitar a vila, e ela conta sua história, até mesmo mencionando seu sonho de se tornar a maior vilã. Antes de partir, ela promete visitá-lo novamente, embora ele diga que é perigoso. Insistindo, ela promete ir à noite, e ele aceita. Um ano depois, Alicia segue sua rotina habitual, incluindo visitas regulares a William em seu tempo livre. Descobrimos que Albert ingressou na Academia de Magia, e Alicia acredita que o protagonista já conheceu Duke, deixando-a animada para encontrar a personagem principal. Certo dia, ela é convidada por Americano para passear pela cidade, e Henry decide se juntar a eles, afirmando que não pode deixá-los sozinhos. No passeio, eles entram em uma loja de plantas e conhecem o lojista Paul, que revela que sua família é especializada em magia verde. Alicia percebe que ele é um nobre de baixa patente. Ele explica que plantas podem curar doenças e trazer conforto espiritual, e decidiu abrir sua loja para ajudar as pessoas. Paul mostra uma planta rara, Josse, que reduz febres instantaneamente, impressionando Alicia. Fingindo arrogância, ela diz que isso é conhecimento básico, mas Paul ri, o que a faz perceber que precisa melhorar sua atuação como vilã. Depois, eles encontram outros garotos, e Curtis comenta que Eric teve sorte de sair com Alicia, propondo um encontro no futuro. Quando questionada sobre o que gostaria de fazer, ela menciona que quer fazer o teste de esgrima para avaliar sua força. Albert lembra que ela só tem 10 anos, mas ela argumenta que seus irmãos fizeram o mesmo teste na mesma idade e ressalta que garotas podem se tornar espadachins. Ele recusa, mas ela exige uma justificativa, fazendo com que ele perca a paciência momentaneamente. Após pedir desculpas, ela reafirma sua posição, certa de que sua atitude combina com sua persona vilanesca. No dia seguinte, Alicia escuta uma conversa entre Albert e seu pai sobre ela. Interrompendo-os, exige que parem de tratá-la como criança. O pai lembra que ela ainda é menor de idade e promete permitir que faça o teste aos 15 anos. Depois que Alicia sai, ele confessa que teme o destaque que ela receberá, por ser uma espadachim excepcional, mas Albert argumenta que as 5 grandes famílias nobres já reconhecem seu brilhantismo. Apesar disso, o pai quer que ela tenha uma infância normal. No quarto, Alicia reflete sobre como não pode perder tempo em seu objetivo de se tornar a maior vilã, e decide visitar William novamente.
Durante sua primeira visita diurna a Loana, nota que todos ali sofrem, incluindo uma cena chocante em que um menino é espancado e desmaia. Aterrorizada, ela acredita que ele está morto, mas William aparece e explica que não há nada que possam fazer contra os criminosos locais. Eles tratam os ferimentos do menino, mas William acredita que ele não vai sobreviver, já que não há medicamentos na vila. Ele revela que o garoto é um órfão brilhante de 6 anos, com potencial para um futuro promissor, mas lamenta que Loana seja uma prisão onde até crianças nascidas ali são marcadas como criminosas. Alicia volta para casa, ciente de sua própria sorte e refletindo sobre o garoto. Apesar de pensar que não deve ajudá-lo para manter sua identidade de vilã, ela percebe que a heroína certamente o ajudaria. Conclui que não pode se tornar a maior vilã se não for capaz de realizar ações que superem as da protagonista. Então, ela visita a loja de Paul, dizendo que quer comprar o Josiah, e ele pergunta por que ela precisa dele, mas ela não quer contar o motivo. Ele dá o item para ela de qualquer forma, instruindo-a a dissolvê-lo na água. Quando ela vai pagar, ele diz que é de graça, pedindo que continue visitando sua loja. Alicia entrega o Josiah ao garoto, e William observa que isso não curou os ferimentos, mas acredita que pode mantê-lo vivo. Ela comenta que não pode se tornar a maior vilã se não agir quando necessário, decidindo se esforçar ainda mais para alcançar seu objetivo, enquanto William se questiona por que ela se chama de vilã. Vemos Alicia na biblioteca, refletindo sobre dominar magia para atingir seu objetivo, até que uma seção inteira surge magicamente. Ao conferir, ela percebe que é cheia de livros sobre magia e descobre que os níveis de magia variam. A maioria dos nobres não consegue usar feitiços acima do nível 50, pois isso exige mana das 5 grandes famílias nobres, sendo que o maior nível já registrado foi 100. Ela se lembra que, no jogo, a heroína e o duque superaram esse nível, acreditando que nunca será tão forte quanto os protagonistas, mas ainda assim, quer dar o seu melhor. Ela começa com magia de nível 1 e consegue fazer um livro flutuar. Porém, ao comemorar, o livro acerta seu rosto, e ela percebe que ainda tem um longo caminho pela frente. Alguns dias depois, ela já é capaz de usar magia de nível 5 para mover estantes de livros, mas fica exausta ao perceber que não está se sentindo bem por não dormir o suficiente. Seu pai a interrompe, informando que o rei quer encontrá-la, e ela pensa que será testada mais uma vez. Ao cumprimentar o rei, percebe que ele chegou com os chefes das 5 grandes famílias nobres. Ele a questiona novamente sobre o que pensa do reino. Alicia responde que detesta o tratamento preferencial dado aos nobres, afirmando que eles não deveriam ocupar cargos elevados apenas pelo status. Ela argumenta que mana não tem relação com política, e os plebeus também deveriam ter oportunidades, pois seus talentos estão sendo desperdiçados devido ao sistema de classes. O rei pergunta se ela estaria disposta a abrir mão de seu status para beneficiar os plebeus, e ela afirma que não se importa, dizendo que deseja dar chances a indivíduos mais talentosos. Após isso, Alicia reflete sobre suas respostas, questionando se soou como uma vilã, até que desmaia de repente, sendo amparada pelo duque, que percebe que ela está com febre. Ele a carrega até um quarto, tenta dar remédio, mas ao perceber que ela não consegue engolir, beija-a para dar o remédio. No dia seguinte, Alicia acorda, percebe que sua febre passou e reflete sobre o beijo do duque, ficando corada, mas conclui que ele apenas fez isso para salvar sua vida. Ela decide encontrar a heroína, pensando que ela já deve estar matriculada na Academia de Magia, e resolve entrar furtivamente no campus. Porém, ela acaba se perdendo e hesita em pedir direções, pois sabe que será expulsa se for descoberta. Uma garota surge repentinamente, perguntando se ela está perdida, e se apresenta como Liz Cater. Alicia percebe que o nome é familiar e Liz revela ser uma plebeia, explicando que sua família possui uma padaria, então Alicia entende que ela é a heroína. Liz pergunta para onde ela quer ir, e Alicia responde que busca o prédio da escola. Liz a guia até lá, enquanto Alicia nota que ela entrou na escola com uma bolsa de estudos, mas os nobres não a tratam bem por ser apenas uma plebeia. Embora saiba que não está à altura de Liz, Alicia está determinada a se tornar sua igual. Os amigos de Liz chamam por ela, e Liz menciona que encontrou alguém que estava perdida, mas percebe que Alicia já desapareceu. Alicia se esconde atrás do prédio, pensando que agora deve um favor à heroína por deixá-la ali, sentindo que falhou como vilã. Ela vê o duque se aproximando, enquanto Liz conta a ele o que aconteceu. As garotas comentam sobre os dois, acreditando que eles formam um casal perfeito, e Alicia observa que, se seguirem o enredo do jogo, acabarão juntos. As aulas começam, e Alicia entra sorrateiramente no prédio, onde vê inúmeros livros sobre magia. Ela encontra uma pergunta sobre política no quadro negro, e então corta para uma sala de aula, onde os alunos falam sobre uma garota que está respondendo a questão da semana. Eles não conseguem acreditar que ela pode responder a questão,
pois é extremamente difícil, e começam a descrevê-la, enquanto Albert percebe que estão falando de Alicia. Vemos Alicia escrevendo no quadro negro, e todos leem sua resposta, percebendo que ela sugere que o reino finge estar ajudando um país pobre para, na verdade, tirar proveito dele. Ela sabe que sua resposta parece maligna, mas nota que Albert está observando e a repreende por entrar escondida no campus. Depois disso, Alicia ouve seu pai, Arnold, conversando com um nobre chamado John, e decide escutar, enquanto eles falam sobre um divergente, comentando que precisam tomar cuidado com uma garota, pois suas habilidades são extraordinárias. Acidentalmente, Alicia abre a porta, e eles percebem que ela estava ouvindo. John sugere apagar sua memória, mas ela promete não contar a ninguém que Liz é uma divergente, sabendo que estavam falando dela, já que, no jogo, todos pensavam que ela era perigosa. Alicia tranquiliza John, dizendo que Liz parece ser uma boa pessoa, então ele pergunta se ela já a conheceu. Alicia explica que é apenas uma intuição. No dia seguinte, vemos Alicia usando um feitiço para limpar objetos sujos e percebe que já consegue usar magia das trevas de nível 10. Ela quer aprender um feitiço de nível 25 para purificar a água potável de Lorrana, mas sabe que ainda tem muito a melhorar. Albert a informa que tem visitas, e ela percebe que Liz é uma delas. Liz menciona que ajudou Alicia quando ela se perdeu no campus, e lembra a Albert que ele a ajudou na cerimônia de entrada, sugerindo que o destino os uniu. Alicia percebe que Albert tem interesse por Liz, e o Duque a convida para se sentar ao lado dele. Os meninos começam a discutir o que sua classe fará durante a feira da escola, mencionando que pessoas de fora irão participar, e pedem sugestões de Alicia. Ela sabe que o Duque e Liz irão se aproximar durante o evento e decide atrapalhar, já que é a vilã, mas não pensa em um plano. Ela comenta que Liz pode usar todos os elementos mágicos, sugerindo que ela use sua magia na apresentação, pensando que Liz detestará a ideia, pois não gosta de se exibir. No entanto, Liz gosta da ideia, e os meninos acham que todos irão apreciar sua performance. Liz convida Alicia para subir ao palco com ela, mas Alicia recusa, dizendo que não quer se apresentar ao lado dela. Alicia acha que nunca poderão ser amigas, pois são muito diferentes, mas Liz acredita que podem se dar bem se continuarem passando tempo juntas. Albert insiste para que Alicia passe mais tempo com Liz, e elas acabam conversando sobre diversos tópicos. Contudo, Alicia acha Liz entediante, já que ela só faz perguntas genéricas. Alicia usa sua magia para pegar um vaso de flores, mencionando que as margaridas representam sinceridade e confiança, sendo perfeitas para Liz. Os meninos ficam impressionados ao perceber que Alicia já consegue usar magia, mesmo tendo apenas 10 anos, e suspeitam que ela possa ser uma divergente. Albert a manda voltar para seu quarto, deixando-a confusa, pois pensava que Liz fosse a divergente. Liz agradece pelas flores, dizendo que são suas favoritas. Alicia visita William, comentando que já consegue usar magia de nível iniciante, mas ele explica que as pessoas só conseguem usar magia aos 13 anos. Ele menciona que conhece alguém como ela, que era capaz de usar magia de nível 80 quando jovem, mas perdeu a capacidade ao tentar lançar um feitiço de nível 100, que descontrolou sua mana. Ele aconselha Alicia a não se apressar enquanto aprende magia. O garoto chamado Gil acorda, e William o apresenta a Alicia, dizendo que foi ela quem preparou o remédio para ele. Alicia o cumprimenta, mas ele a ignora. William explica que as experiências passadas de Gil o fizeram evitar as pessoas. Alicia pensa que Liz usaria palavras gentis para conquistá-lo, e deseja ser capaz de fazer o mesmo. Ela, então, provoca Gil, dizendo que ele deveria morrer se não pretende conversar enquanto está vivo. Gil responde que ela nunca entenderá como ele se sente. Alicia admite que os dois cresceram em mundos diferentes e que nunca o compreenderá totalmente, mas insiste que precisa assumir a responsabilidade por ajudá-lo com o remédio. Então, ela o ameaça, perguntando se ele ainda quer viver, enquanto usa a magia das trevas e limpa o travesseiro que ele jogou nela. Gil afirma que não desistirá sem lutar, e Alicia promete mantê-lo vivo enquanto ele tiver essa vontade, oferecendo ajudá-lo a sair da vila, se ele quiser. Ele pergunta por que ela está ajudando, e ela explica que quer usá-lo, considerando um recurso valioso, já que sabe que ele é talentoso. Alicia menciona que é uma vilã, mas Gil pergunta a William o que ela está falando. William apenas ri, dizendo que ela é estranha, mas na verdade, uma boa pessoa. Gil promete servir Alicia e a agradece pelo remédio. Vemos os chefes das 5 grandes famílias nobres realizando uma reunião, enquanto Arnold se pergunta se Alicia é, de fato, a santa. No entanto, o rei acredita que Liz seja santa, já que ela pode usar todos os elementos mágicos apesar de ser uma plebeia, achando que ela é mais talentosa que Alicia. Ele pede a John e Arnold para ficarem de olho em Alicia, temendo que ela perca o controle de sua mana. Enquanto isso,
Albert conta a Alicia que a mana de Liz saiu de controle enquanto ela praticava para a apresentação. Alicia se pergunta se ainda pode usar magia, e Albert explica que os professores conseguiram controlar a mana dela. Ele então questiona se Alicia sabia que isso iria acontecer, ao que ela responde que não sabia, afirmando que deseja derrotá-la de forma justa. Alicia arruma os livros usando sua magia, e John e Arnold ficam impressionados. Eles revelam que o rei ordenou que os ajudassem a treinar e mencionam que farão uma exceção para ela, permitindo que entre na academia de magia aos 13 anos. 3 anos depois, Alicia encontra o rei, e John comenta que ela tem feito progressos excelentes. Ela revela que agora pode usar feitiços de nível A, e o rei admite que ela superou suas expectativas. Ele permite que ela entre na academia, mas pede um favor, que ela vigie Liz. O rei fala sobre a lenda da santa, dizendo que uma garota amada pelos deuses surgirá para trabalhar com a família real e trazer prosperidade a Durkis. Ele explica que todos acreditam que Liz seja santa e que Alicia já a conheceu. John mostra um ensaio que Liz escreveu sobre Lorana, e Alicia o lê, mas logo percebe que as ideias de Liz não fazem sentido. O rei acha que Liz não pode ajudar o reino devido ao seu péssimo julgamento, então pede Alicia para ser sua observadora. Apesar disso, Alicia reluta, afirmando que essa tarefa não condiz com uma vilã. Porém, o rei revela que todos adoram Liz e que começaram a adorá-la, o que significa que quem falar contra ela será odiado. Arnold aconselha Alicia a recusar a missão, mas ela acaba aceitando, dizendo que se tornará a maior vilã de todos os tempos. Alicia visita William e Jill, contando que decidiu aceitar a missão, sob a condição de que Jill a acompanhe na academia. Ela revela que disse ao rei que os pais de Jill já estavam mortos e explica que ele não merece sofrer por causa dos crimes dos pais, afirmando que não quer que seu talento se perca. Por isso, deseja que ele entre na academia com ela. Jill aceita ser seu servo, pois vê isso como uma chance de deixar a vila. Ela promete ajudá-lo e mudar a vida dele. William menciona que nenhum aldeão jamais deixou Lorana, mas Alicia responde que está apenas começando, pois as coisas vão mudar para a vila, agora que a santa se interessou por ela. Ela oferece a Jill a chance de voltar para o castelo, dizendo que quer ajudá-lo, mas ele já aceita seu destino como criminoso. Ao se preparar para sair da vila, Alicia é repentinamente abordada por uma garota, pedindo ajuda. Alicia percebe que ela está ferida e a leva até uma fonte, planejando usar a água para curá-la, mas descobre que a fonte está em péssimas condições. Os aldeões cercam Alicia, e ela percebe que atrairia atenção usando magia, mas decide usá-la mesmo assim, limpando a água instantaneamente. Ela começa a tratar dos ferimentos da garota, e Jill pergunta o que está fazendo. Alicia explica que a garota pediu ajuda. Os aldeões se perguntam o que uma nobre está fazendo ali, mas Alicia se protege com uma barreira enquanto verifica os ferimentos da garota. Ela percebe que a perna direita da jovem está necrosada e conclui que não poderá curá-la. Jill acredita que a garota não pode ser salva, e Alicia reconhece que sua magia tem limitações. Porém, William questiona se a maior vilã da história vai permitir que a garota morra, desafiando Alicia sobre o tipo de pessoa que ela quer se tornar. Alicia então admite que quer ser uma mulher forte e decide que a maior vilã jamais deve desistir. Ela fará todo o possível para salvar a garota, apesar de saber que ainda precisa aprender muito sobre feitiços de cura. Ela percebe que só pode tratar inflamações e pele áspera, mas decide usar sua magia, determinada a curar a garota ou nunca se tornar a maior vilã de todos os tempos. Ela deixa sua magia fluir para a garota, e William fica impressionado, já que sua condição melhora instantaneamente, mas Alicia menciona que ainda não acabou, e ela corta a perna da garota. A garota acorda, mas percebe que sua perna desapareceu, então Alicia explica que teve que removê-la, pois estava necrosada, dizendo que ela teria morrido se fosse deixada assim. A garota se prepara para agradecê-la, mas Alicia a interrompe, dizendo que não fez isso de graça. Ela pergunta o nome da garota, que revela ser Rebecca, e Alicia diz que ela se tornará sua informante pessoal. Ela retira a barreira e diz aos aldeões que Rebecca sobreviveu graças a um milagre, dizendo que ela é a salvadora que guiará Eliana. Rebecca fica confusa, mas Alicia diz para ela reunir informações com os aldeões, dizendo que precisa disso para se tornar a maior vilã. Eles retornam à casa de William, onde Alicia fala sobre a redação de Liz, dizendo que precisa de informações sobre Eliana para tornar o lugar melhor. Gilly se pergunta se ela pode mudar Eliana, então Alicia explica que só vai agir nos bastidores, dizendo que são os aldeões que irão mudá-la por conta própria. William menciona que quer ver a vila mudar, então decide ficar para trás, e Alicia dá uma poção a Gila, permitindo que ele passe pela barreira. William diz a eles para se cuidarem, e eles deixam a vila, enquanto Gilly percebe que o mundo exterior é diferente, mas Alicia diz a ele para se portar com orgulho. Na mansão,
Alicia diz ao pai que vão para a academia e pergunta por que ele não a deixou fazer o teste de esgrima. Ele responde que é porque ela é incrível demais. Ela vai para a academia, onde um grupo de garotas a cumprimenta, dizendo que seu cabelo é lindo, mas ela responde que são irritantes. Liz aparece, e as garotas contam o que aconteceu, então ela diz para Alicia pedir desculpas. Mas Alicia recusa e sai andando, enquanto Gilly diz que ela foi rude, mas Alicia menciona que sua apresentação foi perfeita, lembrando a ele que ela é a vilã, e então ela desaparece repentinamente. Ela percebe que o Duque a convocou, e ele pergunta por que ela não recusou o pedido do rei. Ela se lembra de que no jogo, ele já é apaixonado por Liz e acha que ele a vê como suspeita. Então ela diz que foi porque a missão permite que ela diga tudo o que quer para Santa, dizendo que não pode ser punida, pois está apenas seguindo as ordens do rei. Mas ele vê o colar que ele deu a ela e o beija, dizendo que está feliz por ela ainda usá-lo. Então ela fica nervosa e sai correndo, pensando que ele é um playboy, já que deveria também estar apaixonado por Liz. Depois disso, vemos Liz fazendo um chá no jardim, quando Alicia aparece, percebendo que Liz está cercada por suas fãs. Ela decide agir, e revela que tem uma cópia da redação de Liz sobre Loana, perguntando se ela acredita que todas as pessoas são iguais. Ela responde que sim, dizendo que quer remover a barreira ao redor de Loana, porque ela simboliza a pobreza, pensando que é a melhor maneira de acabar com a desigualdade. Mas Alicia menciona que a redação dela é um lixo, dizendo que suas ideias são irreais, porque é impossível que todas as pessoas sejam iguais. Ela explica que destruir a barreira não vai eliminar a desigualdade, dizendo que isso pode colocar em risco a segurança de todos, pois os aldeões de Loana podem causar estragos, lembrando-lhes que eles foram oprimidos pela sociedade. Ela acha que eles irão perdoar as pessoas que os aprisionam, mas Alicia diz para ela encarar a realidade, dizendo que suas ideias são falhas, e todos percebem que ela está certa. Mas as fãs de Liz ficam irritadas, então Alicia explica que estava apenas mostrando as falhas da redação para Liz e se pergunta por que elas não disseram nada a ela, dizendo que são todas inúteis. Liz pede para ela não insultar suas amigas, mas Alicia menciona que Liz é o símbolo da desigualdade, porque todos a adoram, e seu talento para magia é incomparável. Ela explica que não é necessário que todos sejam iguais, porque isso os motiva a serem competitivos, dizendo que seria injusto se os melhores membros da sociedade não fossem elogiados em nome da igualdade. Liz admite que suas ideias são falhas, mas diz que nunca abandonará seus ideais, dizendo que quer que todos sejam felizes. Alicia menciona que estava tentando ajudar a ter um debate construtivo com ela, mas percebe que perdeu seu tempo e se afasta, pensando que conseguiu cumprir seu papel como a vilã. Depois disso, vemos Alicia andando pelo corredor, enquanto os estudantes falam sobre ela, reconhecendo-a como a garota que atormentou Liz. Gil se pergunta por que todos a amam, porque acha que não há nada de especial nela, mas Alicia não se importa, dizendo que está feliz que todos a odeiem, porque ela é a vilã. Eles retornam a Lohanna, onde Alicia pergunta a Rebecca sobre os aldeões, e ela revela que eles estão planejando cometer crimes assim que saírem da vila. Alicia se preocupa com a segurança dela, mas acredita que eles nunca irão machucá-la, porque todos sabem que Alicia a está apoiando. Ela explica que todos na vila nasceram lá, por isso acham impossível mudar suas vidas. Mas acredita que eles estão cheios de esperanças, porque sabem que ela conseguiu sobreviver aos ferimentos, pensando que foi um milagre, então acreditam que ela pode ajudá-los a mudar suas vidas. Porém, ela revela que não a veem como sua salvadora, e pergunta a Alicia se existe alguma chance de Lohanna ser libertada. Alicia responde que é cedo para saber, e William menciona que a mudança leva tempo, então não devem apressar as coisas. Rebecca se pergunta se há cultivos do mundo exterior que poderiam crescer em Lohanna, perguntando a Alicia se pode compartilhá-los com eles. Mas Alicia se recusa, dizendo que vilãs não distribuem itens de graça, mas menciona que está curiosa para saber se isso melhorará a vida dos aldeões, e Rebecca promete contar o que acontecerá, então Alicia concorda em fazer isso. Vemos Alicia na mansão, onde Henry a observa escrever uma proposta, e ela lhe pergunta por que ele não tem passado tempo com Alan. Ele explica que não estão em bons termos, pois Alan se obsessou por Liz, e ele não sente que a conhece mais. Ele menciona que Liz conversou com ele, e ela simplesmente lhe disse para ser ele mesmo, mas ele se sentiu incrível, dizendo que parecia que ela o salvava. Mas ele revela que concordou com Alice em seu debate, e disse a Alan que ela tem razão, o que o deixou chateado. Henry sente que Alan mudou e decidiu evitar o grupo de Liz. Ele pergunta a Alicia por que ela sempre discute com Liz, mas ela não lhe conta nada, e ele não acredita nela, mas lhe entrega um convite, dizendo para ela comparecer à festa de chá do rei. Alicia então segue para o palácio com seus irmãos, e ela recorda que o evento também está no jogo. É conhecido como o mesmo teste, onde o jogador deve escolher a resposta correta para ganhar pontos, mas ela percebe que seu personagem não foi convidado no jogo.
Eles se juntam aos outros, enquanto Alicia pensa que é um teste para vilões, acreditando que precisa cumprir seu papel como observadora de Liz. Ela cumprimenta Liz, e Finn acha que o relacionamento delas é um mistério, se perguntando se elas são amigas, mas ela responde que não estão em bons termos. O rei chega e menciona que todos são amigos do duque, e por isso ele quer que todos aproveitem a festa de chá. Alicia lembra que teve dificuldades para completar o mesmo teste enquanto jogava, porque a resposta correta parecia ridícula, e ela nota que todos a odeiam, pensando que Henry é o único ao seu lado. Ela vê o duque sorrindo para ela, e pensa que ele está agindo estranho, pois, quando jogava o jogo, ele só sorria quando estava com Liz. O rei diz que ela conseguiu prever o que aconteceria com o estado de Dern há 3 anos, e ela lembra que escreveu isso no quadro, percebendo que ele leu tudo o que escreveu ali. Ela revela que Dern está enfrentando uma crise econômica, como previu, e Liz não consegue acreditar, pois achava que as medidas econômicas deles estavam funcionando. Mas Alicia diz que isso só atrasou o inevitável, explicando que ela não olhou para o futuro com clareza, e Alicia acredita que o rei está testando, então decide fazer sua parte como observadora de Liz. Ela pergunta a Liz sua opinião, então Liz menciona que devem formar uma aliança com Dern, e Alicia pergunta como isso deve ajudar seu reino. Mas Liz explica que eles não devem pensar apenas nisso, dizendo que devem ajudar Dern com sinceridade, mas Alicia responde que isso jamais funcionaria, e sugere fazer de Dern um estado vassalo. Liz acha que Alicia é cruel, pois ela quer conquistar um estado falido, mas ela explica que tem uma relação complicada com o país de Leval, e acredita que são uma ameaça, dizendo que o reino ficará em desvantagem se conquistarem Dern. Mas Liz se pergunta o que podem fazer pelos habitantes de Dern, e Alicia diz para ela usar a cabeça, explicando que não podem depender de outra nação para se recuperar, dizendo que devem aprender a gerar lucro. Liz menciona que eles são famosos por suas batatas, então acredita que podem se recuperar se fizerem modificações e as venderem para outros países. Todos acham isso uma ótima ideia, e o rei os parabeniza, dizendo que são brilhantes, fazendo Alicia acreditar que passou no teste de vilã. Depois disso, Alicia anda pelos corredores do palácio, percebendo que está perdida, e vê pinturas da família real, mas se pergunta por que há um espaço vazio. Ela vê um garoto que se parece com o duque, que lhe diz que aquela é uma pintura de seu pai, e ela imagina que o rei tem um irmão mais velho, mas não quer perguntar a ele sobre isso. Ele se oferece para levar Alicia até a saída, pois percebe que ela está perdida, e ela cora. Ela o segue, percebendo que ele sorri sempre que fala com ela. No dia seguinte, Alicia treina com sua espada enquanto Gil a observa, e Henry se aproxima dele, sabendo que ele tem medo de todos, exceto de Alicia, porque isso está estampado em seu rosto. Então, Henry lhe diz que ele se tornará o ponto fraco dela, afirmando que ele precisa esconder suas emoções para que as pessoas não se aproveitem delas. Ele se pergunta por que Henry está ajudando, e Henry explica que quer que ele pare Alicia quando ela começar a briga com Liz, acreditando que Alicia deve odiá-la. Mas ela explica que não é o caso e não quer contar a ele sobre seu papel como observadora de Liz, então apenas diz que deseja se tornar a maior vilã, o que faz Henry achar engraçado e rir dela. Vemos os dois andando de carruagem, e Henry comenta que Alicia deve estar brincando, mas ela responde que está falando sério. Ele acha Liz especial, porque ela parece ter uma carisma incrível, e menciona que gosta dela, mas Gil pensa que ela está usando magia, então Henry explica que feitiços só afetam temporariamente a mente das pessoas, dizendo que ele sempre teve sentimentos por ela. Mas Alicia acha que é possível, achando que Liz pode estar usando um feitiço antigo, mas Henry a acha ridícula, dizendo que os meninos gostam dela por causa de sua boa aparência. Alicia anda com Gil, pensando sobre Liz, se perguntando se ela está realmente manipulando todos com sua magia, mas acredita que Liz é inocente, pois ela parece ser extremamente legal. Alicia observa que ela é diferente da vilã do jogo, porque seu personagem foi expulso quando sua falta de talento foi exposta, então trabalhou para melhorar sua magia antes de entrar na academia. Mas Gil de repente a pede para correr, pois um grupo de homens os ataca, e ela é derrubada. Ela acorda em uma sala estranha, percebendo que foi sequestrada, e percebe que isso nunca aconteceu no jogo. O grupo de homens aparece, e ela os vê arrastando Gil, então se dá conta de que ele também foi levado. Ela ameaça matá-los caso não soltem ele, e tenta usar sua magia para se libertar, mas percebe que não consegue, pois está usando uma cor que suprime sua magia. Um dos homens acha que ela é indefesa e a bate, enquanto Gil pede para que ela fuja, dizendo que estão no lado norte da academia. Mas os sequestradores pedem para ele ficar quieto, e pensam em matá-lo, mas Alicia reage, dizendo para ele correr. Gil menciona que sua perna está quebrada, e os sequestradores tentam imobilizá-la, mas ela consegue se libertar, percebendo que precisa lutar para salvar Gil. Ela decide usar armas, mas percebe que não está matando ninguém. O líder do grupo a ataca, mas ela corta a espada dele ao meio.
Ele percebe que não tem chance contra ela e foge, mas acaba caindo e Alicia o alcança. Ela se prepara para usar o lado não cortante de sua espada, mas Liz usa sua magia para impedi-la, dizendo que ela não deveria machucar as pessoas. Jill tenta explicar o que está acontecendo, mas Liz está convencida de que ela estava atacando um indefeso. Mas o homem pega uma faca e se prepara para esfaquear Alicia, mas o Duque a protege, derrubando o agressor. Ele ordena que seus homens capturem os sequestradores, e ela conta o que aconteceu, dizendo que está feliz que Jill tenha sobrevivido. Os fãs de Liz chegam, e Albert percebe que Alicia está ferida, então a verifica, mas Liz diz que ela tentou matar um homem indefeso, e ele acredita imediatamente nela. Mas Jill explica que ela lutou para protegê-lo, e Alicia pergunta a Albert se ele usaria sua espada para proteger sua família, mas ele explica que não faria, dizendo que nunca devem usar violência. Ela pensa que ele esqueceu seu orgulho de cavaleiro, e explica que quase morreu, mas Liz lembra ela que está viva, dizendo que ela precisa ter fé em seus amigos. Liz acha que Duque salvou Alicia porque tinha fé nele, mas ele a ameaça com sua magia ocular, dizendo que não fez isso por ela. Ele explica que Jill teria morrido se Alicia não tivesse reagido, dizendo que ela não merece ser a santa. Mas Curtis o impede, e ele usa sua magia para curar Alicia, mas ela percebe que perdeu um dente. Liz se oferece para cuidar dela, mas Duque revela que já providenciou o tratamento para ela. Liz acha que ele não a entendeu, dizendo que não quer que Jill e Alicia morram, e Alicia sabe que ela quer o melhor para todos, mas a repreende, dizendo que não se arrepende de suas ações, porque estava lutando para se defender. Os meninos com Liz acham que Alicia simplesmente não a entende, e continuam a apoiá-la, mas Duque carrega Alicia e ela lhe diz para parar de tratá-la como uma criança. Ela pensa que ele está sendo super protetor, e ele lhe diz que ela pode fazer o que quiser, mas não deve colocar sua vida em risco, porque ele não quer perdê-la. Então, ela percebe que ele gosta dela, mas sabe que ele deve terminar com Liz, então se pergunta por que isso está acontecendo, e nota que consegue sentir seu coração batendo, mas de repente desmaia. Alicia acorda na cama de Duque, ficando envergonhada e sem saber o que fazer em seguida. Ele revela que encontrou seu pingente no bolso de um dos sequestradores e o coloca de volta nela, enquanto ela nota que isso é desconfortável, e de repente ele se inclina para beijá-la. Mas Jill chega de repente, então ela o empurra, dizendo que está surpresa porque não reconhece o quarto, e Henry se pergunta se ele pediu consentimento. Ele explica que não a tocou. Depois disso, Jill revela que Henry curou as feridas de todos, e menciona que Alicia estava exausta, dizendo que está feliz que ela já se recuperou. Ela percebe que Jill tem seu dente, e ele se pergunta se pode ser consertado com magia, mas ela lhe diz que não será fácil. Ele pergunta se pode ficar com ele, porque acredita que os dentes carregam memórias, dizendo que não quer esquecer o que aconteceu hoje. Ele menciona que se sentiu inútil, mas ela explica que os sequestradores estavam atrás dela, dizendo que ele apenas se envolveu na confusão. Ele lhe diz que quer ficar mais forte, para poder protegê-la. Ela se pergunta quem estava por trás do incidente, então Henry revela que foi um aluno chamado Neil Johnson, um dos fãs de Liz, e Alicia pensa em se vingar. Mas Duke explica que a família real já o puniu, então ela percebe que não há mais nada a ser feito. Duke acha que seu pai também esteve envolvido e revela que, enquanto interrogava Neil, seu pai ordenou que um observador contasse a Liz o que aconteceu. Ele acha que o rei queria que ela resolvesse o problema, para que pudesse crescer como a santa, e Alice entende por que ele fez isso, pois o destino de Liz é salvar o reino, então ela é extremamente importante. Neil acha que Duke está destinado a se casar com ela, já que ele é o príncipe do reino, mas ele explica que não vai seguir o jogo, dizendo que já escolheu seu próprio destino. Jill se desculpa por ser rude, e admite que achou Duke suspeito, porque ele estava fazendo avanços em Alicia, embora devesse estar com Liz. Jill acha que será punido por falar de forma rude, mas Duke lhe diz que está tudo bem, sabendo que ele fez isso porque queria proteger Alicia. Vemos Alicia na biblioteca, onde ela lê livros sobre magia, pensando que precisa ficar mais forte, porque o mundo não está seguindo a história do jogo, então ela não sabe o que acontecerá a seguir. Jill se junta a ela, e ela revela que está tendo dificuldades para passar do nível 80, mas ele acha ela incrível, porque conseguiu alcançar o nível 80 tão jovem. Mas ela explica que não está satisfeita, lembrando-o sobre seu objetivo de se tornar a vilã mais forte do mundo. Ele acha que ela deveria fazer nome para si mesma casando com Duke, mas ela lhe diz que quer ser lembrada como a vilã que lutou contra Liz. Vemos Alicia conversando com seu pai, que lhe diz que ela não será mais a vigia de Liz, mas ela lhe lembra que essa era a condição para entrar na academia. Então, ele explica que ela pode se inscrever quando fizer 15 anos, lembrando-a que já tem 13, e menciona que não quer que ela coloque sua vida em risco. Ela percebe que ele está preocupado com ela, mas se recusa a desistir e pede que ele lhe dê uma chance,
dizendo que vai ficar segura, enquanto se mantiver atenta, porque sua magia é imbatível. Mas ele lhe diz que Liz já está acima do nível 80 em todos os elementos, então acha que ela nunca poderá vencê-la, mas ela promete treinar ainda mais. Então ele lhe diz que ela pode continuar sendo a vigia de Liz se alcançar o nível 90, e ela acha isso ridículo, pensando que ele só quer que ela desista, mas aceita a condição dele. Ela segue para uma casa vazia, onde planeja treinar mais do que nunca, determinada a fazer o que for necessário para alcançar o próximo nível. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.